quanto mais confiança eu tenho de que aquilo que eu estou cantando, que eu estou emitindo, que eu estou falando, as coisas que estão vindo na minha mente, as ideias que estão surgindo, as coisas que estão aparecendo para eu realizar, elas estão sendo uma resultante de todo mundo que está ali. Quer dizer, eu não estou falando da minha cabeça uma coisa que eu quero, mas de repente eu estou representando uma egrégora mental. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Bom dia, gente. Isso sim é que é bom dia, não é não?
Fala a verdade. Grato, grato. Prazer estar aqui. Bom, mas quem que é esse maluco chamado Danny Black? Há acho que uns 2 anos atrás, eu comecei a ouvir essa música. Só que, não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu no Spotify, vê que ele canta com o Milton Nascimento essa música. E ela caiu lá, por acaso, né, naquelas recomendações, e na minha cabeça eu reconheci a voz do Milton Nascimento. Eu tinha certeza que essa era uma música do Milton Nascimento. Deve acontecer bastante, né? E aí foi passando, né, eu ouvia sempre essa música, ouvia sempre. E aí, até que um certo dia, eu fui adicionar uma playlist, e aí eu vi que não era do Milton, era do Danny Black. Mas quem é esse maluco do Danny Black? Aí eu comecei a ouvir as outras músicas dele. E virei um super fã. Aliás, eu acho que é um caminho natural para a gente virar fã, né, de um cantor, é esse caminho. Até aí, beleza. Estava ouvindo, né, tietando lá no Spotify as músicas. Até que um dia tive a oportunidade de, num evento em São Paulo, conhecê-lo pessoalmente. E aí, aquela figurinha que a gente ouve, normalmente a gente não materializa, né, não personifica, tomou forma e conversou comigo. Nossa, eu penso numa emoção muito grande. Então, para mim, é um prazer estar recebendo aqui, primeiramente como um fã, né? E lá eu conheci um outro lado, que era o lado da pessoa do Danny Black, não o cantor, que o cantor a gente cria na nossa cabeça, né, quem é. Mas lá eu conheci a pessoa, as ideias, né, um pouquinho da vida. Então eu fiquei super encantado e estou muito feliz mesmo de estar recebendo aqui você no nosso Café com Cultura, para o pessoal conhecer. Obrigadão por estar conosco aqui. E a gente estava conversando ali, tomando café, vamos falar de quê, né? Qual que é o tema de hoje? E aí eu lembrei exatamente da primeira música, que foi essa música que eu ouvi, que fala muito de evolução. A nossa cultura evolutiva, no final das contas, ela procura promover a evolução como um estilo de vida, como uma forma de fazer as coisas, seja pessoal, seja na empresa, seja na sociedade. A gente está buscando muito mais a melhoria microscópica todos os dias, em detrimento de uma busca, de uma idealização, de um sonho grande. O sonho grande vai chegar, mas muito mais importante que isso, muito mais efetivo que isso, é a gente dar uma atenção intencional à evolução, e é disso que essa música fala. Aliás, tem muito nas letras das músicas do Danny, tem muito falando disso. Então, dou boas-vindas a você, Danny, para a gente bater um papo sobre isso. Fala um pouquinho aí sobre você e, principalmente, como é que veio como é que nasceu essa coisa de você buscar evolução, falar de evolução, sair até um pouco desse circuito da letra popular para vender e buscar a letra profunda para transformar, para evoluir. Se você puder trazer um pouquinho dessa história para a gente. Que legal. Bom dia, gente. Que maravilha estar aqui. Foi muito legal esse dia que eu conheci o Eugênio. Assim, a gente sentiu uma super atração, né? Uma ressonância, né? E o caminho natural foi eu acabar aqui com vocês, assim, para a gente falar, eu acho que muito na frequência que a gente se conheceu, né? Uma coisa de deixar as ideias irem fluindo e através desse fluxo a gente ir experimentando a sabedoria do fluxo, né? O que é a sabedoria do fluxo? É confiar que a partir do momento que você entrega totalmente para esse fluxo essa informação, ela vai meio que representando a resultante de todo mundo que está envolvido, interessado naquilo que está acontecendo, né? A gente vai meio que falando, todo mundo vai falando meio por todo mundo, assim. E isso é uma coisa que a gente se conheceu lá no Cacau Flow, né, com meu amigo Murilo Gun, e é uma coisa que a gente experimentou muito lá, né? Uma coisa de quando pessoas se reúnem e deixam um negócio acontecer e a gente vai fluindo, de repente as coisas começam a ir para um lugar onde todo mundo que está ouvindo está interessado nisso de alguma forma. Senão a gente não estava aqui, não estava ouvindo isso, não estava
construindo, né, junto esse evento, né, vamos dizer assim. E eu acho que para começar a falar de evolução, o que me vem é isso. Isso é evolução. Essa consciência de que a gente está sempre construindo algo junto com todos os interessados. Mas até onde que vai essa consciência, né? Quando você fala de... Porque a gente está falando de uma consciência de time, está falando de uma consciência de trabalho em equipe, está falando de uma consciência de estar junto fazendo algo por um propósito, por um mesmo objetivo. Mas até onde a gente enxerga o que é trabalho em equipe? Assim, até que ponto a gente entende as gamas do que realmente está acontecendo energeticamente dentro de uma equipe para tudo estar fluindo junto, né? E eu acho que, para mim, na minha história, eu sou músico, então a minha equipe está em cima de um palco tocando para as pessoas. Está todo mundo ali emitindo um mesmo som. E na música fica muito literal, né? Porque você está tocando e aí, de repente, entra um cara tocando bateria com você, um outro fazendo backing vocal, tocando, e você vai ouvindo tudo, e tudo que está sendo ouvido começa a virar uma massa só, né? De repente, quando você ouve música, você tem dois jeitos de ouvir. Você está lá ouvindo uma música, você pode ouvir uma música, que é uma coisa só, uma coisa inteira sendo emitida ali, ou você pode começar a ouvir ela em partes, né? De repente, você começa a ouvir que tem pessoas tocando ali, construindo cada uma partezinha que dá naquele todo. Mas o que eu queria falar é isso, assim, como músico, cada vez foi ficando mais claro para mim, gente, que quando você vai fazer um show, ou quando eu estou aqui agora, se eu me coloco numa disponibilidade consciente de representar o todo, quanto mais confiança eu tenho de que aquilo que eu estou cantando, que eu estou emitindo, que eu estou falando, as coisas que estão vindo na minha mente, as ideias que estão surgindo, as coisas que estão aparecendo para eu realizar, elas estão sendo uma resultante de todo mundo que está ali. Quer dizer, eu não estou falando da minha cabeça uma coisa que eu quero, mas, de repente, eu estou representando uma egrégora mental. Uma coisa que, a partir do momento que todo mundo está emitindo uma coisa frequencial, mental, tem coisas na cabeça, tem uma frequência, tem uma presença. A partir do momento que todo mundo tem isso, e isso dá numa resultante, quem está com a palavra, que por acaso sou eu e o Eugênio, começa a representar isso. No caso, eu estou aqui na minha função, e a minha função passa a representar todo mundo através do meu talento de cantar, de falar, de me comunicar. É muito parecido com a empresa, né? Se a gente parar para pensar, um time, né? Vamos pensar num time pequeno para ficar mais fácil de começar a entender. 5 pessoas em um time. A gente tem essa ilusão de que ou eu sou o mais importante, ou eu sou a pessoa que está com foco ali, porque a gente tem essa... É natural, né, da nossa mente puxar o foco para si mesma. Mas se você consegue se descolar um segundo, você vê que, na verdade, você é só uma fatia do bolo. E o que as pessoas estão enxergando, e o que precisa que seja enxergado é o bolo, não é a fatia, né? Então, você pega um time onde cada um tem o seu papel, cada um está fazendo algo que ou o outro vai depender, ou o conjunto, mesmo que um não dependa do outro, mas o conjunto precisa coexistir, precisa estar grudado para poder formar o bolo. Né? Senão as pessoas vão enxergar só a fatia, não vão enxergar nunca o bolo. Então fica muito evidente, né, que no final ali, por mais que você tenha aquela sensação de unicidade que você é você mesmo, e você é a figura mais importante, etc, etc. Se você descola um pouquinho, você consegue enxergar o bolo e diz, putz, a gente precisa entregar o melhor bolo, a gente precisa entregar a melhor experiência de receber esse bolo. E aí, quando a gente vai para um universo de 500 pessoas, que já não é mais um timinho de 5, aí fica gigantesco. Né? Esse final de semana a gente teve numa festa de casamento e
Tava tudo maravilhoso. Mas só estava maravilhoso porque tinha um monte de bolos sendo entregues e cada bolo tinha suas fatiazinhas. Então, ali devia ter umas 50, 100 pessoas, talvez, trabalhando naquele casamento para deixar aquela experiência maravilhosa. Do músico ao atendente, ao recepcionista. Todo mundo estava em sincronismo para fazer aquele grande show como uma única entrega. E muitas vezes, a gente não consegue enxergar, mas quando a gente toma essa consciência, a nossa representação, que você falou, né? Eu estou representando o conjunto todo, né? Eu estou representando aqui, por exemplo, nesse minuto, a empresa inteira, os 500. Eu tenho essa consciência de que eu estou representando esse conjunto de bolos, essa experiência completa que as pessoas lá fora estão recebendo, me trazem traz um pouco de medo, mas também traz muita confiança e orgulho do meu papel, né? Cada fatiazinha ali está representando o todo. Então, é muito, muito verdade isso. Fica pensando assim, né? Quanto mais a gente vai evoluindo nesse lugar. Imagina o que é você estar, por exemplo, ouvindo alguém falar e se sentindo profundamente representado. Profundamente. Assim, a pessoa está falando e você está falando assim, só não é a minha voz. Mas eu estaria falando isso. Isso me representa totalmente. O que é alinhamento se não sentir isso, né? Tá aí um bom termômetro, se você está alinhado ou não. De repente alguém está falando, alguém está apresentando alguma coisa, alguém está se expressando de alguma forma. A gente está falando de fala aqui, expressões. E você está vendo aquela expressão daquele talento que aquela pessoa tem, que só ela consegue fazer aquilo, porque ela está naquela função, você tem outra. Mas de alguma forma você olha e fala assim, isso me representa profundamente. Se fosse eu, é uma coisa meio mágica, assim. Você vai ouvindo e assim parece que você só está em outra voz. Nesse lugar você está numa vibração una, né? Você está vibrando junto e é a coisa mais poderosa que existe. Vibrar junto, né? Eu acho que isso é evolução. Quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala de uma família, quando a gente fala da humanidade. Quando a gente fala do Brasil, quando a gente fala da política, né? Quando a gente fala de qualquer coisa que expresse, que tenha a possibilidade de ser mais uno, quer dizer, essa consciência de que está todo mundo no mesmo barco, esse barco está indo para um lugar, se esse barco afundar, todo mundo afunda, se esse barco seguir novos mares, todo mundo descobre novas terras, e a partir daí, se somos todos interessados na mesma coisa, vamos evoluir, vamos evoluir. O que me vem assim, ó, é esse pensamento, tem uma palavra que é assim, esse pensamento multidimensional. Quer dizer, você enxerga essas duas dimensões ao mesmo tempo. Você está, ao mesmo tempo, percebendo o seu papel único, a sua pecinha desse quebra-cabeça, e ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está enxergando o todo. Ao mesmo tempo. É junto. É uma visão muito evoluída cada vez mais. A vida vai sempre convidar a gente para esse pensamento de multidimensões, onde você está percebendo ao mesmo tempo o seu papel, a sua importância intransponível, e no mesmo exato segundo, você está vendo a figura inteira que você está formando. E aí você se diverte com isso. A música, isso é tão claro, porque eu estou lá escutando, né? Eu estou escutando a minha... Quando eu estou tocando, eu estou escutando. Estou escutando o que eu estou tocando. Eu posso escutar só o violão, né? Ou posso escutar somente a voz. Vou pôr meu foco só na voz. Esquece o violão, ele tá rolando, mas eu tô escutando só a voz. Só a voz, mas a voz e o violão tão formando uma figura inteira que tá chegando junto, que tá chegando multidimensionalmente pra vocês assim, de repente uma mensagem só. Minha cabeça tá agora, ó,
ouvindo o violão e ouvindo a voz ao mesmo tempo. Eu ouço todas as partes e ao mesmo tempo a figura inteira, que é a canção que eu tô cantando aqui, faceira. Sei lá pra onde vai, nem importa. Se a minha mente fica nesse foco, nada entorta, tudo fica junto. E aí, aonde pode chegar? Chega onde quiser, chega onde quiser. Você vai pra onde você quiser, assim. Você tá vendo o caminho, você tá vendo aonde é a sua parte que está sendo construída, você tá vendo todo. E tudo te representa. Porque não tem separação. Evolução é a consciência de que não tem separação. Não existe separação, não tem como. Qualquer coisa que aconteça na vida, no mundo, qualquer coisa que você faça, volta para você. Não tem, é uma lei universal cósmica que acontece e que uma hora ou outra cai a ficha de novo para a gente. Aí você fala, ai meu Deus do céu, eu achei que estava tudo separado. Está aqui. Voltou para mim exatamente do jeito que eu emiti, porque é tudo junto, tudo junto. Queria cantar uma música para vocês que fala disso, assim, ó. Chama Quebra-Cabeça. Não deixe que ninguém desmereça aquilo que só você tem. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Não deixe que a mente se esqueça daquilo que só você é. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. A soma das forças é de suma importância, nenhuma peça pode faltar. Assim como o sol é claro, todo ser é raro, e isso nada pode mudar. Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. A soma das forças é de suma importância, nenhuma peça pode faltar. Assim como o sol é claro, todo ser é raro, e isso nada pode mudar. Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça. Uau! Bom demais. Vou pegar o gancho agora do quebra-cabeça. A gente tem uma tendência natural, primitiva, de ir para a competição, né? E nesse lugar de competição, a gente começa uma jornada de evolução do individual, do indivíduo, né? Então, melhorar
materialmente, casa, carro, posição, cargo. Como a gente é reconhecido, agora com redes sociais fica ainda maior, porque o tempo todo a gente está se comparando com todo mundo, né? A gente quer o que os outros querem, o que os outros têm, quer ser o que os outros são. E a tendência é a gente se separar desse um, se separar do quebra-cabeça. Quer dizer, é um quebra-cabeça, mas começa a se isolar essas peças, né? Não vou entrar muito no mérito de que depois a vida vai dar um jeito de você descobrir que não era para ser assim, você tem que fazer um esforço para voltar. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou perguntar, no mundo da música, eu acho que isso é ainda mais forte, né? Porque parece que existem poucos lugares no pódio dos que fazem sucesso. Existem tantas pessoas talentosas, tantos músicos talentosos, mas parece que quem olha de fora existe essa competição de quem vai estar nos top hits e por aí vai, quem é o número um. Como é que você lida com isso e como é que você, se você faz alguma coisa, como é que você faz para diminuir esse efeito e não cair nessa armadilha da separação? Que louco, né? Vem na minha cabeça assim, né? Na indústria da música, os estilos de música, os mercados que têm mais sucesso são aqueles que se unem, né? Então você vê muitos featurings, né? As pessoas convidando umas às outras. Aí o cara tem um mercado grande e tal, e ele traz outro cara que passa a ter um mercado grande, que traz ele, que traz outro. Né? Você vê isso, por exemplo, no mercado sertanejo, por exemplo, ou no mercado do hip hop, do rap. E aí eu sempre falei isso, assim, né? O sertanejo, por exemplo, não é um estilo de música que eu consumo, assim. E eu sinto que eles estão muito mais evoluídos nesse lugar, evoluídos, do que, por exemplo, a galera da MPB nesse sentido, né? Assim, MPB, da canção. Porque os caras sacaram uma coisa que parece uma coisa de boa índole, né? Vem uma coisa assim, nossa... Não, é inteligente. Mercadologicamente é inteligente. Os caras sacaram que quando eles começam a dividir o sucesso deles, eles ganham mais dinheiro. Eles aumentam a empresa, a carreira, as turnês, tudo fica maior. E aí você vê os caras ficando gigantes, vários. Porque essa história de que não tem espaço para todo mundo é uma ideia isso aí. É uma ideia. Quando você começa a realmente fazer o quebra-cabeça rolar, o espaço se faz, brota. Gente, assim, é muito louco, né? A gente vive num planeta que tem muito recurso. Tem recurso para todo mundo. Tem dinheiro fluindo para todo mundo. Tem possibilidades infinitas de gerar mais recurso, mais prosperidade. A gente colocou na nossa cabeça que isso tem fim. A gente colocou na nossa cabeça que se um tem, o outro não pode ter, que tem uma coisa finita, que se você divide para um lado, falta para o outro. E aí ferrou, porque você tem que garantir o seu, você tem que garantir o pedaço do bolo que vai acabar. E aí a gente não roda nesse lugar, num lugar de novas possibilidades, onde você cria mais bolos maiores para serem divididos. Quando você coloca na sua cabeça, é um bolo que vai ser dividido, pô, faz maior aí. Quando você está lá na casa da sua avó, você vai comer assim, né? Pô, aí você vê quantas pessoas tem. Pô, faz mais macarronada aí, faz mais, né? Tem que fazer mais, pô. Senão não vai dar para todo mundo. Pensar mais como a avó, né? Quando está fazendo a macarronada. Mas é legal perceber, assim, eu vou falar o que acontece comigo, né? Eu estou rodando o feed lá do Instagram, eu toda hora estou vendo a minha mente entrando em comparação. É um movimento que é legal de perceber, ficar consciente dele. Ele é muito incrustado, assim.
Você olha uma coisa e compara. Você olha uma coisa e compara. Compara com o quê? Compara com você, compara com o que você sabe, compara com o que você conhece. E isso vai virando um vício muito louco, onde, de repente, se você ficar prestando atenção nisso, você está fazendo isso o tempo todo. Você saiu na rua, você está olhando um estranho que você não conhece, não faz ideia quem é e está achando que ele é mais feliz que você. O cara passou, você não tem ideia quem é, mas a sua mente fez isso. E o que a gente sabe, né? Quando eu pego um Instagram e aparece uma foto, o que eu sei sobre aquela pessoa? O que eu sei sobre o que ela sente, sobre quais são os lugares de satisfação e as dores dela? O que eu realmente sei? Eu não sei nada. Não sei nada. Eu estou comparando com uma coisa que eu não sei. Eu estou querendo algo que eu não sei o que é. No fim, eu só estou conseguindo comparar com uma ideia que eu tenho. Com uma ideia que eu tenho sobre algo que eu quero. Bom, então vai atrás do que você quer, porque está em você. Você está com a ideia de um bagulho que você quer, que você está projetando numa figura que você não tem ideia quem é. Não faz o menor sentido. E aí, quando você se toca disso, você ri, né? Mas é tão incrustado que você volta como um ser que está dormindo dessa consciência, você volta. E isso é tão tóxico para a prosperidade. É tão tóxico. A gente não precisa se condenar por isso, porque isso é o que acontece na mente humana hoje. Alguém que não se compara, levanta a mão agora, que não tem isso que eu estou falando. Vamos assumir que a gente tem, pô. Vamos assumir que a gente tem comparação dentro da nossa estrutura. A gente faz isso, a gente está fazendo isso há centenas de anos, a gente está aprendendo assim há muito tempo. Mas como é que a gente hackeia isso? Quando a gente começa a colocar consciência nesse movimento, começa a ver isso, começa a cair a ficha que a gente está comparando com um negócio que a gente não sabe, que competição é uma coisa inconsciente de uma corrida interna, e aí a caída de ficha de que é tóxico. E tudo bem, eu estou fazendo um bagulho tóxico, sem culpa, sem peso. Fazem, caramba, isso aqui está me jogando para baixo, está puxando a minha equipe para baixo, está me puxando para baixo e está me impedindo de ver realmente a possibilidade mais abundante dentro da minha estrutura aqui, dentro do meu caminho. Quer dizer, eu estou usando isso para me distrair completamente. Quando a gente para mesmo e olha com clareza, a gente vê que não está acontecendo nada. Você está comparando com uma coisa que você não conhece, então não está acontecendo nada. Nada, não tem substância. É apenas uma maneira de você ficar, que a gente usa, no fundo, é uma maneira que a gente usa para reclamar da vida. E reclamação é baixar sua energia. É uma desconexão com a gratidão pelo que você já tem. É uma desconexão com a gratidão pelo caminho que se apresenta para você. É como se o que está acontecendo na sua vida não devia estar acontecendo. Tinha que estar acontecendo uma outra coisa, que inclusive é o que está acontecendo na vida do outro que você nem conhece. Não faz sentido, né? Então, evolução. Evolução é a clareza de se eu aprecio aquilo que eu tenho hoje, se eu reconheço o passo que eu já dei, a vida me abre o próximo passo. E não dá para fugir dessa matemática. Se você não reconhece para onde você já está, se você não reconhece o que você já tem, se você não reconhece o que você já andou, você não anda mais. Não andou, entrou em comparação. Tá vendo? Dá para hackear. Hackeou? Pô, fica vendo se repetir até cansar. E a gente vai fazer isso, todo mundo, porque a gente está viciado. Fica vendo. Opa, consciência é isso. Você vai tomando consciência dos movimentos que você mesmo escolhe fazer, assume a responsabilidade deles e muda. Né? Muito massa. Você estava falando bastante sobre a questão da abundância, lembrei que eu queria falar. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? E tem sido muito valiosa nos meus desejos, nas coisas que eu tenho querido. Eu tive muitas empresas antes da Eduz.
E sempre acontecia algum fenômeno, e eu agradeço, né, até por isso ter acontecido, mas sempre acontecia algum fenômeno em que, por alguma razão, a empresa que estava rolando parava de rolar, seja por decisão minha ou seja por evento do mercado, e aí a decisão era sempre começar de novo em outro lugar, em outra empresa. Sempre aconteceu isso. A brincadeira que eu faço é que a Eduz é 12º CNPJ, então aconteceram muitas vezes antes, né? E nesse período de Eduz, o que eu comecei a entender, porque eu já tinha ouvido, mas eu não entendia, não caía a ficha para mim, é que, na verdade, tudo que eu queria ou poderia querer seria possível na própria Eduz. Seria possível com a própria Eduz. Apenas eu não estava consciente disso, ou eu não tinha paciência para traçar o caminho para que aquilo se manifestasse na própria Eduz. Então, vou dar um exemplo prático, né? Se eu falar, sei lá, de quantidade de clientes. Então, se eu quisesse, ou vamos supor que meu sonho é ter 1 milhão de clientes. Eu posso, através da Eduz. Se meu sonho é poder ter um negócio que me dê mais liberdade, que eu venha só uma vez por semana, que o resto dos 4 dias eu faça alguma outra coisa. Eu posso, através da Eduz. Eu não preciso abandonar a Eduz para fazer isso. E eu vi que essa lógica, ela funciona para praticamente tudo na nossa vida. Então, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de o que eu vejo no outro, eu quero, eu desejo, nesse circular da rede social, vamos pensar assim, né? Sempre está disponível para a gente, só que a gente não está com o olhar treinado para perceber que já está ali na nossa mão, e a gente começa toda uma jornada muito mais difícil, muito mais dolorida, muito mais trabalhosa, muito mais demorada, em busca daquilo ali, sendo que aquilo já está onde eu estou. Desde uma coisa boba como, por exemplo, eu quero perder 10 quilos, quero ter uma barriga tanquinho. Eu tenho que... Aí já vou, o que a pessoa faz que eu quero fazer igual para poder ter aquilo ali? Se eu for atrás, eu consigo, fazendo o que eu já faço hoje, eu poderia ter essa barriga tanquinho, se for isso que eu queira, né? Só que a tendência da gente é abandonar tudo que a gente tem, que a gente faz, que a gente é, para ir viver um outro personagem, para viver uma outra realidade. Se é no trabalho, a gente quer a outra função, a gente quer estar no outro time, a gente quer o outro projeto, a gente quer terminar logo isso para pegar o próximo, a gente quer o outro produto. Só que se a gente para ter atenção, tudo que a gente quer no outro produto, no outro time, no outro cargo, a gente pode ter no que a gente já tem, que já está mais próximo. Basta eu ficar atento para o que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer para ou modificá-lo ou para deixá-lo melhor, para poder se tornar aquilo que eu quero, né? Essa foi uma caída de ficha que meio que acabou com a minha ansiedade de querer sair do meu barquinho, da minha canoa, para ir para outra canoa, né? Então, me deu mais tranquilidade. E aí, o milagre que aconteceu é que automaticamente esse barquinho cresceu. E aí caiu a ficha, né? Que as coisas, elas não existem lá fora, elas sempre existem na nossa mente, e é a nossa entrega que faz com que ela se materialize, não é a nossa busca que faz com que ela se materialize. Não é eu ir buscar o que eu quero, é eu me entregar a quem eu sou, que aquilo que eu quero, ela vai vir. Ela se materializa sozinha. E a busca acaba tirando a gente, muitas vezes, desse foco, nos distrai. Então, tem tudo a ver. Essa coisa da abundância, principalmente, eu vejo muito disso. A gente tem um mundo abundante. Vê que maravilha aqui, em volta da gente. E a gente costuma não perceber que já está na nossa mão o que a gente quer. Então, obrigado aí pelo toque. Uau. Gratidão. Olha que legal essa letra dessa música. Nem que a morada do invisível faça o possível pra te proteger. O problema que você criou é o problema que você vai ter.
Se acreditou bem lá do fundo, é esse o mundo que você vai ver. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Tão natural o movimento de se apegar à própria invenção, já que chorou e sofreu muito, arquitetando essa ilusão. Mas será mesmo isto preciso, ou só um peso que te faz sofrer? Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. A estrada desenhada é muito estreita, eu não vou passar. As portas desejadas estão fechadas, eu não posso entrar. É tudo tão difícil, ou esse é o vício que você quer crer? Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. A estrada desenhada é muito estreita, eu não vou passar. As portas desejadas estão fechadas, eu não posso entrar. É tudo tão difícil, ou esse é o vício que você quer crer? Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Parecia que você estava falando. Tá vendo? Tá vendo as coisas que vão acontecendo? Vão acontecendo uns negócios, assim, a gente vai meio começar falando junto. Vai rolando um negócio muito alinhado. Me vem na cabeça assim, né? Pô, se eu concebi, é factível, né? Se eu concebi, como é que foi feito todo mundo que a gente conhece? Alguém concebeu um negócio e aí foi lá e fez aquilo que concebeu. Primeiro apareceu na mente, né? Quer dizer, quanto que a gente coloca de fé no fato de que se está na nossa mente é factível? Você precisa conceber. Se concebeu, aí você materializa. E aí a gente esquece quantas coisas que a gente nem concebeu. Tem coisa que a gente nem concebeu. Não vai nem fazer mesmo. Como é que você vai fazer um bagulho que você nem concebeu? E a quantidade, tem um mundo inteiro que vai se transformar ao longo das décadas, que não foi concebido. E ele só vai transformar na hora que ele for concebido. De pouquinho em pouquinho. Então, caramba, se você já concebeu, se já está ali na sua mente, já está na frente de tudo que você não concebeu ainda. E que vai acontecer. Porque é inevitável, é a evolução. A evolução vai tirando a gente do lugar de conforto da gente, vai mexendo no lugar que tem que mexer para que a gente se mexa na direção do nosso potencial máximo. A vida não vai dar descanso para ninguém nisso. Ela vai estar sempre mexendo precisamente onde precisa mexer. E se for uma ferida, ela vai botar o dedo. E se for uma piada, ela vai elevar para você rir. Ela vai fazer de um jeito que é para você mexer exatamente onde você tem que mexer e passar a conceber as coisas que você precisa conceber para realizar e aí criar, né, ser o criador que você quer, que a sua alma, no nível da alma, deseja para se realizar. E a vida não dá descanso nisso. A existência é tão perfeita nesse sentido, em todos os outros, que ela não dá descanso.
E aí a gente começa a chamar as coisas de problema, né? Nossa, todos os meus problemas, né? Eu estou falando por mim, a quantidade de problema que eu enxergo, que eu vejo, que eu tenho na minha vida, até lembrar que é só a vida me tirando do lugar de conforto para eu poder evoluir. Que desperdício, né? A gente ficar na mediocridade do lugar de conforto que a gente achou agora e não ter que se mexer para materializar aquilo que a gente concebeu. Tudo que está na sua mente vai se materializar porque você não tem outra escolha. Se você já viu o caminho, se você já viu a possibilidade de algo que você deseja, a vida vai fazer de tudo para que você alcance isso. Pela dor ou pelo prazer. É louco isso, né? E aí você vai ter a escolha sempre de ir no fluxo da abundância da vida, que está sempre te elevando, ou resistir, 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 por medo de mudança, né? Não existe mudança para pior, só existe mudança para melhor, porque é o caminho das coisas. Porque você não consegue diminuir a sua consciência sobre tudo que você já aprendeu, sobre tudo que você já se enriqueceu ao longo das experiências que você tem. Não tem como ir para trás. Se você resolve montar a Eduz novamente, vamos supor que você volta do zero agora, você não monta mais rápido? A Eduz, com certeza, ela sai mais rápido. Ela sai muito mais rápido, né? E o 12º CNPJ saiu muito mais rápido que o primeiro. Muito mais rápido. E você não tem a possibilidade de não saber tudo que você sabe para fazer mais devagar. Porque a vida já mexeu em você em lugares que você agora são confortáveis. E teve uma época que parecia que era um parto, né? E isso me lembra, eu faço muito a pergunta para a galera, né? Assim, se você pudesse voltar no tempo e apagar partes da sua experiência, que partes você apagaria? E invariavelmente, 99% das pessoas falam não mudaria nada, porque se ela tiver tempo para pensar, ela vai cair a ficha, ela costuma cair a ficha que ela só é o que é pelas experiências que ela passou. Só que a mesma pessoa, se a gente perguntar assim, e o que fez você aprender mais? Ela vai dizer, foram os momentos difíceis, não foram os momentos fáceis. O que fez você evoluir mais e se tornar mais ainda, mais fortemente o seu DNA de hoje, né? Foram os momentos difíceis. Aí, essa mesma pessoa, se a gente perguntar assim, tá bom, e agora? O que você tiraria da sua vida? Não, eu tiraria meus momentos difíceis. Tiraria meus problemas, tiraria minhas dificuldades. Pô, mas aí você não vai ser quem você tem que ser. Você não vai ser você. Né? Essa é outra ilusão que faz, eu acho, a gente ficar patinando. E quando eu falo patinando, é patinando mesmo. Eu me pego, às vezes, semanas. Eu já me peguei, às vezes, com essa consciência, né? Patinando no mesmo lugar por anos, 2, 3 anos, porque eu estava evitando enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, porque eu estava ou com medo ou com raiva de ter que enfrentar aquilo. Não aceitava, né? E aí, tudo aquilo desapareceu quando eu disse, não, quer saber de uma coisa? Deixa eu enfrentar logo isso aqui e vou resolver. Eu vou lá e enfrento meus problemas. Então, o que a gente chama de problema é uma coisa meio ilusória. Na verdade, a gente está tentando mudar aqui na empresa para chamar de oportunidades, né? São situações em que a gente não enxerga o valor daquilo até que a gente passe, infelizmente. Se a gente pudesse enxergar antes, a gente abraçaria melhor. Mas se a gente tiver essa consciência, a gente pode dizer assim, não, está doendo, eu sei que está doendo, mas vai passar, igual uma topada. Sei que está doendo, mas vai passar já, já. Amanhã vai estar melhor, daqui a 5 dias eu nem lembro dela. Aí, com essa consciência, a dor fica só como uma dor. E até diminui, para ser sincero, né? Mas ela não se deixa se transformar num sofrimento. Ela não deixa contaminar todo o resto e bagunçar toda a vida da gente e leva a gente para o ralo. Então, faz todo sentido. Aquele choro que valia ouro, né? Que a primeira música que eu falei fala, né? Assim, é um endereço, né? A dor é um endereço, né? É um endereço da onde a mudança precisa acontecer, né? Mas tem uma frase assim, né? O sofrimento
é necessário enquanto ele é necessário. Parece uma frase meio redundante, né? Mas ela é muito profunda. O sofrimento é necessário só enquanto ele é necessário. Se você está vendo sofrimento, porque é necessário. Se não tivesse, se não fosse necessário, não estava vendo. Então, de novo, a gente volta. A vida está trazendo as experiências perfeitas para que você vá para o próximo patamar de evolução. Perfeito, perfeito. Mas não devia ter sofrido? Sofreu? Então era necessário. Até quando é necessário? Até quando for. O que é legal, acho que assim na minha vida que eu percebo é, dentro desse lugar, o quanto a gente se apega à necessidade de sofrimento. Porque tem um outro lado da moeda, onde você começa a achar então que precisa sofrer, precisa doer para evoluir. Aí é o outro lado da moeda que você vai caindo nisso aí. Não, então é isso. A vida sempre vai me dar tudo que eu preciso e o sofrimento... Se está fácil, está errado. Se está fácil, está errado. Puta, aí você cai nisso. Aí você entra numa parada chamada sacrifício. Aí você entra numa crença no sacrifício, que é você precisa entregar o seu prazer de viver para andar. E aí você não anda. De novo. De novo você cai num lugar onde você não anda. Então, eu acho que assim, o norte, né? O norte, porque a gente está num processo, todo mundo num processo de evolução, num processo de uma nova mentalidade fora do sacrifício. O sacrifício também, assim como a comparação, está muito incrustado na humanidade. Muito incrustado. Como é que a gente sai disso? Tem um norte. O norte é a gratidão, galera. É a gratidão. É reconhecer o que você já andou para andar mais. Isso é um norte, assim, para mim é um mantra. Cair em sacrifício, cair em comparação, onde que eu estou? O que eu já andei? O que eu tenho? Né? Legal, reconhecer onde eu estou. Automaticamente, o reconhecer já é andar. Porque a sua mente abre. A sua mente sai das histórias que falam mal de você mesmo para você, onde você fica se martirizando para você mesmo, e abrem para as oportunidades. E aí a dor muda de sacrifício para um endereço inteligente de direção. E é louco, porque é uma sensação, né? Você pode pegar uma sensação de dor no seu braço, assim. Ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista com sofrimento, ou ela pode ser um lugar onde você navega para uma direção. E quando você ouve a direção, aí ela para de doer, né? Nem sempre é fácil. Enquanto é difícil, porque é necessário. É entrar em concordância com como está sendo. Nada tem que ser diferente, né? Isso é a gratidão. Você tá grato pela experiência que você está tendo. Você tem uma confiança profunda na vida de que aquela experiência é a perfeita para você. E aí você solta, não se apega a ela, solta, deixa ela te contar qual é o próximo passo. E isso é tão perfeito, é tão... a mente humana não dá conta de compreender isso, que só basta confiar mesmo, porque isso vai desde as questões mais profundas da sua vida à planilha que você está fazendo, sabe assim? Ao café que você está tomando. É muito lindo, sabe? E não é uma questão de ser lindo num lugar de ser sempre alegre, a vida alegre. É um lugar de ser muito coerente, muito perfeito. É um lugar que te deixa conectado com uma paz, independente do que está acontecendo, da energia que está emergindo, da energia difícil ou fácil. Ela está em concordância, ela está te levando, ela está te convidando para um lugar novo, para um potencial maior, né? Se você tem essa consciência dentro de uma equipe, de um trabalho, né? Se você tem essa consciência, você deixa essa consciência chegar dentro das empresas, qual é a possibilidade do potencial, do rendimento, do propósito alinhado da empresa aumentar? Qual é o mundo que você começa a materializar? Qual é a coerência do mundo que você começa a materializar através do mundo corporativo, das empresas, dos produtos que são entregues, da qualidade de vida de quem trabalha alinhado com
com essa consciência, reconhecendo isso, que isso está acontecendo com todas as outras funções. Acho que as coisas acontecem mais rapidamente, porque ficamos menos tempo travados, né, nesse engasgo. Menos tempo chateado com a empresa, menos tempo chateado com o colega, menos tempo chateado com o cliente. Mais rapidamente a gente vai lá e destrava e faz a vida andar. E também outro fenômeno que acontece, a gente confunde paz com conforto, né? Paz é uma coisa, conforto é outra. Né? Eu queria mais paz na vida. Não, talvez você está querendo conforto. Que a paz é outra coisa. Você pode estar num desconforto desgraçado, passando por um perrengue gigantesco, mas está em paz. E você pode estar na praia maravilhosa, deitado numa rede, como eu gosto, mas a cabeça não tem nada de paz ali, está no inferno astral. Então, paz e conforto são coisas diferentes. E, nesse lugar, eu acho que, por destravar e trazer mais paz, a gente acaba amplificando esse cenário de abundância. Né? Tipo, beleza, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo entregar melhor minhas responsabilidades, eu consigo ter coragem de pegar mais responsabilidades, automaticamente eu vou me integrar mais com o mercado, com a empresa, com o cliente, com a minha vida. O que a gente chama de grande começa a chegar mais para a gente quando a gente está em paz. E demora mais quando a gente não está em paz. A gente quer evitar. Né? Nossa, você falou uma palavra que é responsabilidade. Quando você está em paz, você tem responsabilidade, você assume a responsabilidade da tua parte. Você não fica mais tentando jogar a sua função, a sua parte do quebra-cabeça para outra pessoa. Né? Me vem na cabeça assim, né? Tá vindo, eu vou falar. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai desmistificando, que a gente está desmistificando, e no meio corporativo, no meio das empresas, que é o casamento do autoconhecimento com o maior rendimento do mundo corporativo, das empresas, sabe? Tipo, parece que as coisas estão separadas. Agora a gente vai falar daquela coisa lá do autoconhecimento e tal, mas depois eu tenho que voltar para o meu trabalho, né? Depois eu tenho meu trabalho aqui para fazer e tal. Vai ficar falando de lá, legal, mas como é que é aqui? Como é que é aqui na hora do trabalho e tal? E a real é que quanto mais você percebe essa inteligência desse quebra-cabeça, que a gente está dando esse nome aqui hoje, mais você é convidado para a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você topar fazer o que você tem que fazer, o que você se propôs a fazer e fazer isso com excelência. Que mais que uma empresa quer de cada peça do quebra-cabeça dela? Se não isso, né? Total. Cada vez mais a empresa deixa de ser um CNPJ isolado que tem quereres, que tem sua vida própria e passa a se tornar a soma dessas pecinhas, a soma dos seus membros, dos seus participantes. Cada vez mais a empresa se despersonifica e ela passa a ser somente a resposta daquele coletivo. Né? Um exemplo que eu vejo cada vez mais a empresa muitas vezes tinha as metas. Né? A empresa tinha a meta, aí tinha todo um sacrifício para a galera atingir. Não, agora a gente tem o desejo coletivo. Para onde todo mundo junto quer ir. Né? Então, as empresas do futuro, com certeza, eu acho que elas vão se despersonificar completamente. Vão ser só uma resposta ao interesse coletivo e, se aquilo fizer sentido para o mercado, ela vai existir. Se ela não fizer, ela não vai existir e ponto. Vai ser mais simples. Vamos mais um aí, para a gente fechar nosso café? Bora! Acho que tem uma canção que vai ter tudo a ver com o que a gente está fazendo. É um convite que eu vou fazer para você e para todo mundo. Tem uma canção que eu fiz, ela é um fluxo, gente. Assim, eu fiz ela assim no fluxo. Eu fui cantando, e aí continuavam vindo coisas e eu continuava cantando, até que acabou. Quando acabou, a música estava pronta. Então, o meu convite para vocês, para a gente continuar o dia, é a gente colocar uma intenção de ir com esse fluxo,
Ele não precisa fazer sentido, ele não precisa obedecer nenhuma ordem, nenhuma regra. Ele só vai colocar a gente numa mesma vibração, numa mesma história, e vamos colocar a intenção de se alinhar para o resto do dia, para o que a gente tem que fazer, todos nós. Chama Open Your Mind. Às vezes aquilo que você não sabia que queria estava exatamente onde você não achava que estava, porque estava bem do lado de onde você estava. Às vezes é simples assim. Às vezes a alegria que você procurava lá, sempre lá, estava do seu lado o tempo todo, estava bem pertinho de onde você costumava dormir. E repousar a cabeça quando queria descansar. Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir. Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso. Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado. Às vezes é tão bom quanto perceber que estava dentro da sua própria casa, o que você chama de casa. Nem sempre é preciso bater asa para encontrar o caminho. Às vezes aquilo que você achou que não acharia jamais, que você nunca pensou que fosse alcançado por você, já estava nas suas mãos. Há muito tempo estava lá. Às vezes aquilo que você negou, que você jurou que não era pra você, era justamente o que era pra você. Era você. Muitas vezes é mais simples do que parece. Muitas vezes parece mais complicado do que é. Muitas vezes quando a gente pensa que é simplesmente o fim, é apenas o começo de algo que você mal poderia esperar para começar. O começo da eternidade mora no fim do finito. O começo da eternidade mora no fim da ideia de que tem que acabar. Às vezes aquilo que você achava que não ia ser, que não queria ver, que não podia ter, que não achava possível encontrar, é o que você já é. Às vezes aquilo que você quer se transformar, que você quer se tornar, que você quer fazer de tudo pra ser, é o que você já é. Como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu lutar pelo que já venci? Como posso eu me afogar nas águas que eu faço a composição? Muitas vezes tudo que você achou que era impossível é o que você já tem. Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível é o que você já permitiu, o que você já conseguiu aceitar, o que você até se rendeu diante da certeza que você costumava ter. Só que agora começa a ver que não era nada disso.
Lembre que nada além da mudança é, nada além da mudança é, a dança eterna é a mudança. Lembre que nada além da mudança está. Lembre que nada além da mudança permanecerá daqui 100 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de anos. Só a mudança, os planos mudando, os desenhos mudando. É só o que restará a você, eu. Tudo que você concebeu, tudo que você já viu, enxerga, sabe, quer, sente, vive, tudo isso derreterá, se dissipará no mar, na mudança, nas ondas. Renascerá compondo o que vive pra sempre. Saberá onde estaremos quando tudo isso escorrer por nossas próprias mãos. Saberá o que pensaremos quando o que somos hoje escorrer por nossas próprias mãos. Open your mind, pense nas coisas que você quer ser. Open your mind, pense no que você pensou. Open your mind, lembre que você pode ser. Open your mind, lembre que você pode ser tudo, 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 tudo que quiser. Não há limites pra você. Open your mind, pense nas coisas que você quer ser. Open your mind, pense no que você pensou. Open your mind, lembre que você pode ser. Open your mind, lembre que você pode ser tudo, 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 tudo que quiser. Não há limites pra você. Open your mind, 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 open your mind. Obrigado, gente. Show de bola. Muito obrigado aí, irmãozinho. Coisa linda. Nóis. É nóis. Essa música tá no disco que eu acabei de lançar, gente. Um momento tão especial na minha vida, na minha carreira. Acabei de lançar disco novo. Chama Frequência Rara. Essa música abre o disco. E aí tem um monte de coisas lindas lá, para quem quiser ouvir. Muito, muito grato pelo convite. Muito grato por estar aqui. Você vê que louco, né? A gente não combinou nada, não sabia nada que ia falar, não sabia nada. Não, mas ó, uma coisa eu já tinha. Isso aí é uma benção. Eu tinha confiança que eu ia dar certo. Então, já estava tranquilo. Mas as coisas acontecem, né? Assim, é muito mágico. Grato pelos ouvidos generosos, grato pela conexão. Isso vale tudo, assim. E muito feliz que a gente se veja mais vezes aí. Com certeza. Obrigadão. Valeu. Uma salva de palmas, galera. Você conhece nosso grito de paz já? Então vamos lá. Vamos ensaiar aqui. Vamos aqui para a sombra. Coitado, ficou no sol aí. O grito de paz, o nosso convidado chama aí do Zé e a gente responde. Beleza? Então vai lá. Aí do Zé... Valeu, galera. Bom dia.